Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Carmen. Eu não sou brasileira, sou rumena. Aprendeu a língua portuguesa na igreja brasileira. E eu venho falar sobre o milagre que Deus tem feito na vida do meu filho. Quando eu tinha 17 anos, e eu era grávida do meu filho e tinha 8 meses de gravidez quando apanhou do pai do meu filho. E apanhou muito forte, em tal maneira que a gravidez foi provocado. Chegou no hospital, depois de uma semana, nasceu meu filho, há 8 meses e uma semana. Nasceu meu filho com risco de vida, mas graças a Deus ele sobreviveu no nascimento. Quando nasceu meu filho, nasceu em uma cidade interior, uma cidade pequena. Eu não tenho muitas fotos, tenho só fotos e as fotos atuais dos cicatrizes do meu filho, que vou mostrar no final do vídeo. Porque naquela época não existia, no meu país ainda o mundo não era tão evoluído e quem tinha telefones com câmera tinha só as pessoas ricas. Eu não tinha essa possibilidade. Mas eu venho falar sobre a cura que Deus tem feito, mas depois uma grande luta. Nasceu meu filho com 2,8 kg, com uma gravidez provocado, um nascimento provocado. E meu filho, no nascimento, me falaram que nasceu imaturo. E depois, sem tempo, tudo que meu filho comia não assimilava ao seu corpo e vomitava. Foi diagnosticado com uma enfermidade errada, que não era essa. Foi diagnosticado com uma gastrite, sendo que eu tinha uma dúvida que o meu filho não poderia ter no nascimento, e eu não tinha gastrite para meu filho ter gastrite. Mas eu sabia que algo estava errado com meu filho, porque ele vomitava e o seu corpo não assimilava, tudo que comia vomitava. Através da minha mãe, que era em Itália e tem me ajudado, temos procurado no hospital, sou de criança, e resolvi sair nesse hospital depois de 3 semanas, com meu filho piorando cada dia, e resolvemos chegar em capital. Quando chegou em capital, em hospital, foi visto de pediatra, foi visto do especialista, em qual, para minha surpresa, foi que meu filho nasceu malformado. Que meu filho tem nascido com uma grande malformação do estômago. Ele tinha o estômago mais grande e como deveria ter. Por isso era o motivo que meu filho vomitava tudo que ele comia. Então os médicos falaram que isso se resolva com operação. Mas meu filho não tinha peso. Não tinha peso para ele estar operado. Tinha 2,4 kg. 300, me lembro que chegou com 2,3 kg. E não tinha peso necessário para ele estar operado. Aí os médicos me internaram imediatamente no UTI, a qual resolvi intubar o meu filho, resolveram alimentar meu filho diretamente no estômago, através de uma intubagem, não foi intubado, e foi alimentado direito no estômago, para ele poder pegar o peso, sobreviver na operação, que essa enfermidade não tinha cura, somente com operação. Depois, passou 3 meses no UTI, numa cadeira, eu dormia numa cadeira, não tinha cama.
Depois de 3 meses, meu filho chegou no 3 quilos. 3 quilos, a qual o médico falou que já é bastante tempo e precisamos decidir se eu me arrisco que meu filho entra na operação. Ele tinha apenas 3 quilos e o médico foi realista e sincero. Falei que meu filho pode não sobreviver nessa operação, que é uma operação de 5 horas e ele tem só 3 quilos. É impossível, quase impossível para ele sobreviver. Mas se ele sobrevive, o risco é de... Se ele sobrevive, tem chance de estar curado. Aí eu assumi esse risco. Era preparado para estar visto do especialista. Passamos o weekend na segunda-feira. Antes disso, minha mãe era muito cansada, não dormia direito, dormia somente no cadeira. Então minha mãe resolveu, como ela trabalhava em Itália, mandava dinheiro. E resolveu encontrar um lar para eu dormir uma noite na casa de uma amiga. Só o que eu falei para minha mãe, que eu não vou deixar meu filho um segundo somente se encontra alguém vigiar toda a noite meu filho, porque eu tinha medo para não chegar e não ver mais meu filho. Eu não conseguia segurar meu filho nos meus braços. Eu via meu filho entubado. E quando levava ele nos braços, só através dessa enfermeira, apenas 20, 30 minutos. Então meu medo era não perder meu filho de um dia a outro. Por isso eu não queria deixá-lo. Só que minha mãe encontrou uma moça que tinha mais ou menos a minha idade. Foi a preparação de Deus. Para mim não foi nenhuma coincidência. Foi Deus que preparou esse momento e tem usado a minha mãe. Naquela época eu acreditava em Deus, era ortodoxa. Não acreditava muito nos imagens, porque eu estive lendo a Bíblia e como não era, os crentes antigamente eram um pouco escondidos no meu país, em Romania. Então eu não sabia muito, mas sabia que existe um Deus em cima que faz milagre. E dentro do meu coração existia aquele pequeno fé, como um bobo de mostarda. Isso foi o suficiente para meu filho estar curado. E naquela noite resolvi, foi na casa da amiga da minha mãe dormir. Chegou aquela moça. Quando eu voltou de manhã, aquela moça encontrou ela com a Bíblia em mão, lendo a Bíblia. Me despediu de ela e eu despedi ela, falei: não te preocupe, você vai sair com teu filho em 3 dias. Deus vai curar teu filho e teu filho é uma promessa de Deus. Teu filho é um milagre e você vai sair daqui. E olhou um pouco meio estranho, mas eu não... para mim era algo impossível eu sair sem operação. Deixou aquela palavra naquele momento, não fez muito atenção naquela moça. Chegaram os médicos segunda-feira, o professor do hospital, porque era um risco grande, a qual decidiu o professor falando para a cirurga que não vai permitir operar meu filho, porque ele vai ficar preso, que meu filho não vai sobreviver nessa operação. Mas aquele médico falou para mim que apareceu, tinha uma semana de quando tem aparecido um tratamento da França que poderia ajudar meu filho a estar alimentado para não vomitar e para pegar peso até vai chegar na idade de 1 ano, mas que não tem certeza se meu filho vai permitir o corpo de meu filho esse tratamento. Me perguntaram se tem a possibilidade de pagar aquele tratamento, custava 100 euros. 100 euros era 2 meses de salário do trabalho antigamente. Minha mãe pagou aquele tratamento. Os médicos falaram que vai me testar para ver se sou capaz de dar esse tratamento durante 2 dias. E se o meu filho, em 2 dias,
vai ir bem com esse medicamento. Eu alimentava meu filho através desse medicamento, dava antes, depois dava comida, depois de novo. E era um processo que eu precisava passar, mas eu era disposta para meu filho viver. Aí me testaram durante 2 dias, testaram meu filho, graças a Deus, por primeira vez depois de 3 meses, se aproveitou segurando meu bebê nos braços. E meu filho não vomitou através daquele tratamento. No 3º dia, a palavra de Deus se cumpriu. Eu saí de no hospital por única glória do Senhor Jesus Cristo. Com meu filho. Só que foi avertida que vai chegar um momento que o corpo vai se acostumar. Pode ser depois de 1 ano. E que o corpo do meu filho vai se acostumar e vai começar a vomitar sangue. Aí vou precisar chegar na urgência para estar operado. Porque essa cura do meu filho era somente através de operação, e a operação era algo riscante. Depois de 1 ano, resumindo a história, depois de 1 ano e meio, eu era já em Itália, onde era minha mãe. Não tinha documentos, porque naquela época a România não era a Europa, atualmente é. E aconteceu que meu filho começou a vomitar sangue, chegou na urgência. O médico colocaram aparatos no meu filho, comia, caminhava através de um aparelho. E o médico falei que eu não pode operar em Itália, que eu não tenho documentos, que preciso voltar no médico de România, que conhece a história de ele, e que se eu não chego rapidamente, meu filho vai morrer. E naquele momento, para mim, caiu o céu em cima de mim. Para mim, o mundo acabou quando falou aquelas palavras. Meu filho tinha 1 ano e 7 meses. Não tinha dinheiro. O pai do meu filho era um pouco agressivo. Não tinha uma vida fácil com o pai do meu filho. Ele bebia muito, então eu não tinha condições para chegar. Era longe da minha mãe, não tinha condições de chegar em România. Mas as pessoas que têm me acompanhado têm pedido socorro na igreja católica, toda a cidade. O padre da igreja católica tem pedido de importar dinheiro por meu filho. Era na cama já, era perdida, não tinha força de me levantar, sabia que não tinha possibilidade. Depois de 3 dias, o padre chegou com um envelope, e a qual me deu 800 euros para eu poder ir. Me visitou uma mulher muito rica e falei que quando eu vou chegar, ela vai me mandar mais 1.600 euros. Por única glória do Senhor Jesus Cristo, Deus prometeu que meu filho não vai morrer. Aí eu tenho visto um manifesto de Deus na vida do meu filho. Chegou em România, chegou no médico, me programaram rápido, entrou na operação. Só que quando meu filho entrou em operação, foi uma operação de 5 horas, como era previsto. Era previsto uma malformação. Eu não sabia os trâmites da operação, foi operado paroscopicamente. Vou fazer foto de operação do meu filho, das cicatrizes. E meu filho entrou, quando ele entrou, e nessa operação, depois de 30 minutos, eu vi um médico saindo fora. E eu sabia que a operação é de 5 horas. Viu essa enfermeira alertada, gritando, rápido, vamos colocar os generadores, porque vão morrer as crianças que estão na operação, porque foi um corte de eletricidade. Aí quando eu vi o médico, eu desmaiou, achou que meu filho morreu na operação. E chegaram na anestesista, me acalmaram, outros mais. Eu era sozinha, só eu e Deus, não tinha ninguém.
ao meu lado. Naquele momento eu tive feito uma escolha de deixar o pai do meu filho, porque ele não queria me deixar ir em România operar. Aí eu escolhi abandonar, deixar ele para correr atrás da cura do meu filho. E resumindo, quando meu filho saiu de operação, o médico falou: mãe, teu filho é um milagre de Deus. Quem me ajudou nessa operação foi Deus, porque nós operamos teu filho por uma malformação. Nós éramos preparados para uma malformação, para diminuir o seu estômago. Sendo que foi uma grande surpresa quando eles abriram meu filho. O estômago de meu filho, metade do estômago do meu filho era estragado, acabado, através de outros medicamentos que outros médicos administravam errado. Então o médico falou que naquele momento ele não sabia o que fazer, porque meu filho precisava de um transplante e corria risco de vida, porque ele era já no meio de operação. Aí o médico resolveu jogar a parte estragada e colocar aquela parte que era para jogá-lo, aquela parte que era para tirá-la. Eles resolveram fazer o estômago do meu filho. Mas foi uma coisa impossível, que somente o milagre de Deus, que graças a Deus aquela operação deu certo. Por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Foi o primeiro milagre que Deus tem feito na vida do meu filho, achando que tudo acabou. Mas eu somente achou. Porque eu fui chamada de Deus e escolhida de Deus, e quando nós somos chamados e quando Deus nos procura, o inimigo luta, porque a Bíblia fala que ele vem para roubar, matar e destruir. Então o inimigo mais uma vez lutou na minha vida e na vida do meu filho, porque meu filho era tudo na minha vida. E se eu vivia naquele momento, vivia graças ao meu filho, porque eu tive uma vida muito sofrida. Esse é um outro testemunho, com outra ocasião, outra oportunidade, vou gravar. Então, aconteceu que eu sempre via, durante 1 ano e 7 meses, depois da operação, quando meu filho começou a caminhar, ele caminhou com o pé direito da parte exterior. Eu via que meu filho tinha algo na sua perna, que ele não segurava a perna direito. E a mãozinha também. Só que eu falando com os médicos, falaram: não, mãe, teu filho não tem nada. Isso era na Itália, tem voltado de novo para minha mãe. Não, teu filho é da fralda, não tem nada, você vai ver que mais tarde teu filho não tem nada. E é a tua impressão. Mas ninguém não fez nada. Durante 5 anos, e naquele momento, meu filho começou a caminhar torto, com a perna torta, com a mão, parte exterior também. Eu vi o que era errado com meu filho, só que eu não tinha o verdido de meu filho. Acabou voltar em România e foi pesquisando nos médicos. Quando meu filho tinha 5 anos, encontrou um ortopedista, que em final deram o verdido de meu filho. Aquele ortopedista falou que meu filho tem uma hemiparalisia em toda a parte direita e que se não vão fazer rápido uma injeção para proteção do seu cérebro, do seu cérebro, da sua mente, vai estar afetado. E meu filho vai estar reduzido mental, como também malformado da parte, paralisado da parte direita, só a parte direita, da cabeça até a pé. Resolveram proteger a mente, o cérebro do meu filho.
Mas com a mão e a perna, o médico falou que não pode fazer mais nada, que era para operá-lo antes de 5 anos e que essa enfermidade não tem cura, senão fazendo fisioterapia e continuando assim, ajudando ele um pouco a melhorar, mas que meu filho vai estar mal formado por toda a sua vida. Eu não queria aceitar isso, todo mundo chamava meu filho de handicapado, mal formado. Eu não tinha telefone com câmera para fazer foto, para ter foto. E eu não aceitava, eu falava, discutia com as enfermeiras, falava, nunca mais fala que meu filho tem deficiência, meu filho está bem, meu filho está bem. E a minha fé começou a crescer, que meu filho está bem, que meu filho vai estar curado, que meu filho não vai ficar assim. E começou a procurar dentro de mim aquela fé. E como a palavra fala que a fé move montanhas, através da fé nós recebemos a cura. Aí, resumindo a história, há 6 anos de idade, eu tenho procurado na internet, tenho encontrado que na França era a melhor medicina dos ossos e que lá era uma solução por meu filho. Para eu poder chegar na França, eu era obrigada a deixar por 2, 3 meses o filho, meu filho, com a minha mãe em Itália. Eu não queria me arriscar, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha conhecimento na França. Eu era disposta a vender órgãos, era disposta a fazer qualquer coisa, só para poder chegar na França. Chegou na França, acabei me prostituindo, para poder procurar um hospital e dinheiro por meu filho. Sabia que estava errado, mas eu não tinha, ainda não tinha conhecido Deus. E nesse tempo que eu estava procurando, encontrou boas pessoas que têm me ajudado muito. E nesse tempo de 2 meses, como meu filho tinha uma grande energia, o médico falou que tudo que segura em vida meu filho é a energia que ele tem, a energia de viver, o desejo de viver. Mesmo se ele tinha a perna e a mãozinha torto, e ele corria e era alegre. E como ele era um menino muito energético, muito alegre, ele acabou quebrando essa perna direita. Quando quebrou essa perna direita, além que meu filho tive malformação, que me paralisia de parte direita, uma redução de 4 anos atrasado. Ele era atrasado com 4 anos. E os médicos em Itália erraram. Quando colocaram uma bota de gesso na perna do meu filho, acabou depois de 3 semanas a perna se inchando. Eu falei para minha mãe, vai na urgência, não deixa mais o menino assim, a perna começou a ficar preta, vai na urgência que meu filho tem algo errado, vai. Minha mãe foi na urgência e descobriram que era uma infecção. Só que os médicos não falaram nada, falava que é uma infecção exterior. Eu sabia que algo estava errado. Meu filho passou um processo. Foi operado de 10 vezes ao vivo, tirando aquela infecção. Ao vivo, meu filho gritava. Os médicos perguntavam a ele para distrair o que ele quer estar quando vai estar grande. E ele sabia que os médicos erraram, que algo estava errado com ele. E sabia que não era para ele ter aquele. Então, ele respondeu por os médicos que ele quer estar um médico. Um bom médico para salvar as vidas das crianças. Eu resolveu pegando meu filho e ir com ele em França. A pé de meu filho era muito inchado.
A parte de baixo, onde era aquela infecção, era como um flor. A infecção da perna do meu filho era na forma de um flor. A perna do meu filho era de 3 vezes mais inchada. Era como um adulto. Só a parte do joelho embaixo. Quando foi no hospital, no médico, ele resolveu. Já quando foi com meu filho, já tive casa, já tive médico, já tive tudo. Fizeram exames. E para grande surpresa, o médico tentou um medicamento e falei: mãe, se com esse medicamento não passa, teu filho não tem uma simples infecção. Teu filho tem outra coisa. Mas eu vou testificar e vou te falar depois que saem os exames. Fazendo os exames, descobriram que meu filho foi contaminado em Itália com uma tuberculose no osso e no abdômen. E que aquele tuberculose tem comido a metade do osso do meu filho, da joelho para baixo. E a única solução para salvar a vida do meu filho era cortar a sua perna. Que não era suficiente tudo que a gente tem passado. Mas como a palavra do Senhor fala, toda a enfermidade. Como a palavra do Senhor fala para Marta, que a enfermidade do Lázaro não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. A enfermidade de meu filho não foi para a morte, mas para a glória de Deus. Eu não tinha o seguro, o plano médico. Acabaram me mandando no hospital. E no hospital me pediram 30 mil euros. Para mim era impossível. Podia passar dia e noite na rua, podia vender os órgãos, era impossível procurar esse dinheiro. Começou a gritar socorro da minha maneira, começou a me lembrar das palavras de Deus e começou a pedir socorro a Deus. Afinal de contas, um amigo meu que era árabe me levou na urgência no hospital. E eu comecei a estar desesperada, falando para eles que eu não volto em casa. Se eles me jogam em casa, eu vou me queimar na frente de hospital, eu e meu filho. Eu era entrada em desespero, o pé do meu filho era transformado. Não podia nem olhar na perna do meu filho, eu era que medicava meu filho. Fazia o curativo do meu filho, era algo impossível de olhar e de suportar. Aí eu não quis. Acabou que no meu grito dentro de hospital da urgência, eu não tenho dinheiro, mas eu não vou sair de aqui, somente se eu sair vou morrer. Começou aquele desespero. Chegaram assistentes sociais, aí me receberam, fazer todos os trâmites, me receberam no hospital. Meu filho foi levado dos médicos para poder entrar na operação. Mas antes de entrar na operação, os médicos falaram para mim, para eu estar preparada, que quando meu filho vai sair de operação, meu filho vai sair com metade de perna, que ele não vai ter mais perna direita do joelho para baixo. E que eles vão cortar a perna, e que não são chances, só 1% me deram, e esse 1% é impossível encontrar a solução para meu filho sair com perna. Entrou no desespero e eles levaram meu filho por 5 horas, foram 5 médicos que operaram, além de tudo, a assistente, as enfermeiras, foram muito pessoal nessa operação, para salvar a vida do meu filho. E eu ficou no quarto do hospital, começando, clamando, gritando a Deus: Senhor, me socorra, socorra meu filho, leva a minha perna. Por favor, tem misericórdia do meu filho. Começou a gritar, pedir socorro a Deus. Quando meu filho saiu de operação,
Depois, 5 horas, não tinha ninguém, não tinha minha família comigo. Assim, um outro testemunho. Não me entendia bem com a minha mãe. Outra história. Então eu fico sozinha somente com estranhos, com as pessoas que têm me ajudado lá, os médicos, as enfermeiras. Depois de 5 horas de operação, resumindo, trazeram meu filho. Quando trazeram meu filho, o médico falaram para olhar para a perna do meu filho. Não quis olhar. Não quis olhar, não queria ver a perna do meu filho cortada. Uma enfermeira, ou médica, acho que era, muito jovem, falou para mim: mãe, olha, não tem medo, olha na perna do teu filho. Foi um milagre. Conseguimos segurar a perna dele por uma glória do Senhor. Deus tem ouvido mais uma vez o meu grito, o meu socorro, o meu clamor. Aí meu filho, tive a perna, só que o médico falaram que tiraram no osso do joelho para baixo e colocaram um plástico. Que aquele plástico vai se evaporar depois um ano, no pouco. E que depois de um ano meu filho vai precisar de uma tija, de um ferro, em lugar de osso. Era a única solução que eles conseguiram fazer para não cortar de tudo a perna. Agradeceu a Deus por isso, mas foi uma luta constante depois. Procurar dinheiro, de novo, para colocar ferro na perna do meu filho. Foi essa viagem România-França, sempre voltou por România de novo, a qual os médicos colocaram, falei que meu filho não pode caminhar, que deve colocar na cadeira de roda. E acabou meu filho na cadeira de roda, a 8 anos de idade. E falaram que nesse processo, que se ele camina pode destruir a outra perna esquerda e a única que restou. Até vamos procurar fazer a operação, colocar o ferro dentro da sua perna. Então, meu filho foi colocado por um ano na cadeira de roda. Eu começou a procurar, começou a clamar a Deus, começou a procurar dentro de mim. Depois de um ano, eu vi algo diferente na perna do meu filho. Eu vi um osso saído fora. Foi no médico na urgência falando: olha, meu filho tem algo aqui, um osso que saiu fora de um lugar onde ele não tem osso. O que acontece com meu filho? Aí fizeram uma radiografia depois de um ano. E o médico falou, por honra e glória do Senhor, que o osso do meu filho foi um milagre, tem crescido, e que meu filho não precisava mais de ferro, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Meu filho sobreviveu mais uma vez, um outro milagre. A gente resolvemos nos converter numa igreja brasileira, numa igreja francesa, o primeiro. Não era que eu procurava, eu via no YouTube e sentia que meu chamado ia na igreja brasileira. Fomos na igreja brasileira, aí nos convertimos de verdade, meu e meu filho. Só que meu filho tinha, depois tudo isso, a perna era direito. Só que meu filho tinha uma insuficiente ponderal, que era uma anorexia. E tinha 4 anos retrasado. Meu filho tinha 13 anos, 12 anos naquela época. E pensava como uma criança de 8, 9 anos, por aí. E não foi suficiente. Quando eu era no altar e Deus me levantou a pregar a palavra do Senhor, de hospital, o inimigo se levantou mais uma vez. E chegou na urgência. Foi chamada, em tempo que eu pregava, eram chamadas no meu telefone. Só que eu não tinha o telefone comigo. Quando eu voltou as chamadas,
a escola me mandaram no hospital, que meu filho foi na urgência no hospital, com um problema íntimo. Como meu filho tinha um atraso de 4 anos, a parte íntima, né, o sexo do meu filho, não crescia, era como um bebê. E além de tudo, os testículos do meu filho caíram. E meu filho entrou na operação, na urgência naquele momento, falando que o médico entrou na operação com meu filho, mais noutra operação, falando que vai tirar os testículos do meu filho. Isso significava impotência por toda a sua vida. E que não garante que ele vai salvar ao menos um testículo. Pediu socorro em oração, toda a igreja se uniu, todos os irmãos começaram a orar, clamaram. Depois que meu filho saiu de operação, médico, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu senti aquela paz dentro de mim. E o médico saiu e me falou que salvou os 2 testículos de meu filho e que meu filho vai voltar ao normal depois dessa operação e que vai crescer. Depois disso, eu procurando no monte, eu e meu filho, consagrando, jejuando, ela ainda tive um refluxo gastroesofágico. Quem tem ouvido desse refluxo gastroesofágico sabe que isso não tem cura e que a única cura que apareceu de poucos anos é através de operação. E que meu filho tem ficado só com isso de todos esses problemas, não tinha ferro no corpo e tinha esse refluxo gastroesofágico. Quando fomos no monte, em uma consagração de 21 dias, um jejum de 21 dias, por isso quando eu ouço dos jejuns de orações de 21 dias, para mim é uma grande coisa. Porque nesse jejum, nessa oração, campanha, eram todos reunidos no monte. Um missionário se levantou e começou a orar, ungir, colocou óleo em cima da cabeça do meu filho, falando e declarando a cura. Falando que meu filho naquele momento tem recebido a cura no seu estômago. Meu filho começou a vomitar. E aquele missionário falou que meu filho é curado completamente. Que Deus tenha entregado a cura a meu filho, que ele foi chamado missionário. Que ele foi chamado e que Deus tem uma obra na sua vida e que vai estar consagrado. E por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, procuramos nos médicos, consultas, e meu filho foi curado por completo. A médica falou que outro milagre, ela ficou surpreendida que sumiu o refluxo do meu filho. Começaram a crescer o cabelinho do meu filho, começou a se desvoltar, a evoluir como um adolescente, começou as partes íntimas a crescer. No 2017, ano passado, fomos pregar, fazer a obra do Senhor em Brasília, eu e meu filho. Antes disso, eu e meu filho fomos consagrados. Meu filho foi consagrado junto comigo, missionário, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, eu deixo esse testemunho. Eu sei que Deus vai falar com muitas mães. Eu sei que são muitas crianças com problemas parecidos a meu filho. Não accepte nenhuma enfermidade, declara a cura, porque o segredo foi esse. A minha fé curou meu filho. A energia que meu filho tinha de viver curou meu filho. Por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, se você, mãe, pai, tem um filho enfermo, não accepta a enfermidade. Fala, meu filho é curado, meu filho é curada, declara a cura. Se você está enfermo, declara a cura, porque a sua fé vai curar, não murmure. Espera com paciência, porque Deus sabe o tempo certo e por que está fazendo. Depois de 13 anos do nascimento do meu filho, depois de 13 anos, meu filho foi curado completamente, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vou mandar os fotos com meu filho. Depois de 13 anos, e Deus tem permitido tudo isso na vida do meu filho para me ocupar. Porque senão eu era morta hoje.
Essa é outra história. E meu filho passou tudo isso porque Deus tem um propósito na vida do meu filho. Que Deus chamou meu filho como profeta, como missionário. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tudo em nome do Senhor Jesus Cristo.